Estamos aqui para mais um programa dos Inconformados. Eu sou o apóstolo Reuber Cunha e esse programa é um programa do Ministério Tempo de Semear. E o nosso tema de hoje é: Deus transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Por quê? Porque elas são inconformadas. Existem dois tipos de pessoas no mundo: as que aceitam viver como as circunstâncias determinam, e as que decidem se conformar e viver como Deus planejou, conforme está escrito em Jeremias 29:11, que Deus diz assim: eu sei os planos que tenho ao teu respeito, planos de bênção. Os inconformados pertencem a um grupo de pessoas que estão no topo. Todo inconformado é um conquistador. E você não pode ficar de fora disso. Não saia desse vídeo, fique comigo até o final. E não aceite viver menos do que Deus prometeu para você. Um inconformado não aceita viver menos do que Deus prometeu para você. Está conosco o Espírito Santo em todos os lugares. E para que o Espírito Santo está conosco? Para nos ajudar a ser inconformado, a viver inconformado e buscar com ações práticas viver uma caminhada que nos leva a tudo aquilo que Deus prometeu. Ei, preste atenção. Você já olhou para alguém sendo usado por Deus e pensou: por que não é comigo? Eu nunca vou conseguir ter o que aquela pessoa tem. Ou já pensou assim: eu não tenho capacidade suficiente. Ou você já pensou assim: eu não tenho estudo suficiente. Ou você já disse assim: eu não tenho experiência suficiente. Escute o nosso tema: Deus transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias. A maioria dos grandes homens da Bíblia, das mulheres notáveis, dos homens notáveis, também eram pessoas comuns, que com certeza pensavam assim, que eles não eram capazes. Mas quando Deus entra na tua vida, tudo muda. Deus nunca escolheu pessoas que já eram extraordinárias. Ele sempre pegou pessoas comuns, sem estudo, e transformou elas em pessoas extraordinárias, em pessoas que marcou a história. E hoje você vai descobrir que talvez Deus esteja olhando exatamente para você nesse momento e me usando para te dizer: é você que eu quero fazer história. É com você que eu quero fazer história. Talvez Deus te peça coisas que façam você se sentir assim: eu acho que eu estou ficando louco. Não. Porque Deus pede coisas que homens comuns, mulheres comuns não fazem. 1 Coríntios 1:27 está escrito na palavra assim: que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as pessoas fracas, as coisas fracas deste mundo, para envergonhar os fortes, os que acham que são melhor do que Deus. E quando Deus escreveu isso, Ele escreveu para mudar quem? Eu e você. Porque quando Deus olha para você, Ele enxerga um vencedor, uma vencedora. Porque Deus trabalha diferente dos homens. Os homens trabalham com aquilo que vê. Deus trabalha olhando para aquilo que homens não vê. Os pensamentos e os sentimentos do coração. Os pensamentos da mente, os sentimentos do coração. Deus vê aquilo que ninguém consegue enxergar. Olha para você entender aqui. Enquanto Samuel olhava para Eliabe, o profeta Samuel, ele sai do conforto dele e vai à casa de Jessé. Enquanto ele olha para Eliabe, um homem forte, bonito, formoso, ele estava olhando para a aparência humana. Deus olhava para Davi. Está escrito na palavra em 1 Samuel 16:7. Deus olhava para Davi. Me arrepio todo aqui, meu coração arde.
Porque quando Deus olha para o teu coração, Ele não vê a aparência, mas Ele vê o teu coração, o desejo do teu coração, o sentimento da tua mente. Por isso que o inconformado, ele não se conforma, ele se transforma todo dia na renovação da mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida. Você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os irmãos de Davi via apenas um menino. O pai de Davi via apenas um menino. Mas Deus via um libertador. Deus via um vencedor. Não permita que a opinião das pessoas seja maior do que a visão que Deus tem de você. Ei, eu vou repetir. Não permita que a visão que as pessoas têm de você seja maior do que a visão que Deus tem ao teu respeito. Não é a aprovação de homens que vai definir a tua vida, é a aprovação de Deus. Se transforma em inconformado hoje. Deus primeiro chama você. Ele está me usando aqui neste programa para te chamar. Depois Ele vai te transformando na caminhada. Você já não nasceu pronto, você nasceu, depois começou a aprender a fazer as coisas. Olha para Moisés, Êxodo no capítulo 10, Êxodo no capítulo 4, a partir do versículo 10, Deus chama Moisés. Aí Moisés diz assim: ah, Senhor, quem sou eu? Não sei nem conversar direito, não sei nem falar direito. Para com isso, meu irmão. Você é a escolha de Deus. Minha irmã, você é a escolha de Deus. Deus respondeu para Moisés. Depois você confere lá em Êxodo, no capítulo 4, a partir do versículo 10, no versículo 12. Deus diz assim para Moisés: ei, Moisés, eu estarei com você. Perceba que Deus já está com você. Só dele ter te parado para ouvir esse programa agora é porque Ele quer mudar a sua história. Mas você tem que se conformar, levantar a sua cabeça e dizer: eu sei que Deus vai me abençoar. Ei, aprenda com Deus. Venha. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E venha como estás. Deus não vai te abandonar. O Espírito Santo não vai te abandonar. Ele diz assim: se passares pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Ei, Deus diz assim: 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Seja inconformado, porque Deus vai estar com você todos os dias. Não é um dia, é todos os dias. Deus esteve com Davi todos os dias. Deus esteve com Moisés todos os dias. Deixa eu te lembrar de mais um personagem bíblico, um homem que fez história, Gideão. Quando Gideão viu aquela situação de pessoas, dos medianitas, trazendo dor para o povo dele, ele ficou ali apavorado, com medo, escondido, sabe? Escondido, porque não tinha atitude. Ele estava no coração dele com um sentimento inconformado, mas não tinha coragem de ter atitude de inconformado. Não adianta você ter um sentimento inconformado, você tem que ter atitude. Ele não acreditava nele mesmo. Gideão não acreditava nele mesmo, mas assim Deus declarou para ele. Mesmo assim Deus apareceu para ele. Em Juízes 6, no versículo 12, o Senhor aparece para ele. O Senhor aparece para ele e fala assim: você será um poderoso guerreiro. Você será um líder que vai liderar. Deus chamou Gideão pelo que ele iria se tornar. Porque Deus olhava e via ele conquistando. Ele olhava e não via. Às vezes você olha para você no espelho e fala: não vai dar certo. E Deus está do céu dizendo: vai dar certo porque eu estou contigo. Ei, Deus está olhando para você agora, nesse exato momento, e dizendo: tão somente creia e verás a glória de Deus. Ei, você é um inconformado. E um inconformado todo dia ele acorda. Ele repete para ele mesmo ouvir: hoje eu vou transformar aquele resultado negativo em um resultado positivo. Hoje eu vou pegar aquela situação que estava me trazendo dor e vou tirar aprendizado dela para poder testemunhar
que Deus está comigo, aleluia. Eu fico arrepiado, querido. Deus escolhe pessoas comuns como eu e como você. O nosso Senhor Jesus Cristo olhou para Pedro e falou assim: Pedro, eu quero você. Pedro estava destruído, Pedro estava fracassado, Pedro já havia desistido de tudo, mas Jesus olhou para ele e não desistiu dele. E Jesus o chamou e disse assim: Pedro, eu te farei pescador de homens. Eu te farei uma pessoa que vai ser extraordinário, porque Deus não escolhe os perfeitos, Ele escolhe os comuns e os transforma em pessoas extraordinárias. E logo depois de Atos 2, o Espírito Santo veio e uma única pregação de Pedro, simples, 3.000 almas se converteu. Por quê? Porque Deus era com ele. Se Deus fez com Davi, se Deus fez com Moisés, se Deus fez com Gideão, se Deus fez com Pedro, se Deus fez comigo, se Deus fez com muitos outros que está aqui na palavra, Ele vai fazer com você, querido. Deus é um transformador de pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Mas o meu primeiro passo, o seu primeiro passo precisa ser de dar o primeiro passo em direção a fazer do jeito de Deus. E o nosso maior exemplo de inconformado, o nosso modelo de inconformado é Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso maior exemplo de inconformado tem que ser o nosso Senhor Jesus Cristo, que não se conformou com o que estava acontecendo no mundo. E Ele veio para nos ajudar, para mostrar que é possível. E hoje, eu e você, quando lemos a história, nós vemos pessoas simples se tornando pessoas extraordinárias. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver pessoas que começou dentro de uma garagem e hoje são bilionários. Não estou aqui para fazer propaganda para eles não, mas o que aconteceu com eles? Se tornaram inconformados, criaram as maiores marcas, criaram as maiores tecnologias que hoje está sendo usada para nos abençoar. Então diga no seu coração: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e aquele que me fortalece é Jesus Cristo, a quem eu acredito que é o Filho de Deus, e Ele vai me ajudar. O Espírito Santo foi enviado para nos ajudar. E querido, pare de dizer que você não consegue e diga: eu consigo. Para de dizer: eu não tenho capacidade. Você tem capacidade. Se parar o teu corpo, use a tua mente para fazer o que eu estou fazendo aqui. Use as redes sociais, porque se você alcançar uma pessoa, você já alcançou o mundo inteiro. Você tem condições, porque Deus está contigo. Ei, eu estou aqui falando para você, mas um dia, há muitos anos atrás, lá no passado, eu achava que eu não tinha capacidade. Mas eu decidi um dia falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E Deus começou uma transformação na minha vida. E eu quero mais. Eu quero mais. Todos os dias eu quero mais. Mais de Deus. O inconformado, ele decide transformar resultados negativos em resultados positivos. O inconformado, ele dobra os joelhos e ele fala assim: Senhor, eu não aceito menos do que aquilo que o Senhor já prometeu na tua palavra. O inconformado, ele olha para aquilo que todo mundo acha que é impossível e diz assim: para o meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Deus das santas escrituras, da palavra, nada para ele é impossível. Um inconformado, ele decide fazer o que ninguém quer fazer. O inconformado, ele quer ir aonde ninguém quer ir. O inconformado, ele faz que nem Davi. Ele olha para o gigante e diz assim: quem é este incircunciso para desafiar o meu Deus? Você vem contra mim com espada, com escudo, e eu vou contra você com o que eu tenho, a promessa
que o nosso Deus é o Senhor dos Exércitos. Começa com o que você tem. Talvez você diga, eu não tenho nada. Tem sim, você tem Deus, você tem a fé. Ou seja, você tem tudo. Porque quando você tem Deus, você tem tudo. Davi tinha Deus, ele tinha tudo. E aí ele pega a coisa que ele tinha fisicamente, uma funda e uma pedra. A confiança dele não estava na funda, não estava na pedra. Estava no Deus, Criador dos céus e da terra. A sua confiança tem que continuar estando em Deus. Salmo 37, versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Mantenha sua confiança em Deus. Deixa Deus usar a sua vida, usar a sua voz, usar as suas ações, porque em nome de Jesus você fará obras grandiosas, você fará coisas extraordinárias, você fará com que pessoas olhem para você e percebam que foi Deus, que foi a mão de Deus que te abençoou. Não foi a sua sabedoria, não foi o seu conhecimento. Porque eu conheço pessoas que têm faculdade, pós-graduação, MBA, e não têm a coisa mais simples do mundo, a paz de espírito. Não se esqueça, Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Ele está à procura de pessoas disponíveis para caminhar de mão dada com Ele. E na caminhada Ele vai te fazendo cada dia mais inconformado, te transformando em inconformado e te dando conquistas extraordinárias. Eu quero encerrar esse programa de hoje desejando a você paz, saúde, alegria, amor pelas almas e muita proteção e prosperidade que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo, abençoe mais pessoas. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, procure uma igreja e faça isso, ou clique no link que está na bio dessa rede social e chama alguém da nossa equipe. Se você quer se batizar e ainda não é batizado, chama aí no link, nós vamos te ajudar. Se for preciso, nós vamos até você. Mas nós queremos que você vá morar no céu. E essa precisa ser a sua maior inconformação. Ir para o céu e não se conformar com uma vida de qualquer jeito e depois acabar indo para o inferno. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Graça e paz.